A gente tenta explicar para você que está acompanhando tudo desde que a notícia veio à tona quais são os possíveis efeitos, os possíveis desdobramentos de tudo que envolve essa temática, e a gente vai entender com mais profundidade agora na conversa com a doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo, que também é professora na Washington e Lincoln University. Boa tarde, professora. Sempre muito bom conversar com você, ter um pouquinho da sua visão de mundo, do que está acontecendo agora nas nossas relações com os Estados Unidos. A gente tem acompanhado um efeito junto ao governo, que é uma espécie de armadilha, porque o governo se vê na seguinte bifurcação: como explicar os efeitos danosos dessa medida que os Estados Unidos tomam, sem ficar parecendo que o governo está defendendo a atuação de grupos criminosos, professora. Eu deixo aqui um pouco dessa provocação que o próprio governo está tentando se entender ainda em relação nessa resposta. Bom, boa tarde, Isabel, boa tarde a todos que estão nos assistindo, e esse é o ponto que a gente precisa estar muito atento de como a população vai receber essa questão. E eu já coloco aqui o gancho para, inclusive, falar sobre o cenário eleitoral brasileiro. Existem duas premissas que nós temos que entender em relação a esse cenário. Primeira premissa é que, se porventura ganha a argumentação que, de fato, o Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos, conseguiu essa denominação de terrorista a partir justamente do pensamento em relação à segurança pública. O que eu quero dizer com isso? Se o debate em torno das eleições vier, a ser rodeado em relação à segurança pública, de fato, a gente pode entender, ainda que, enfim, cheio de questionamentos, a gente pode entender que isso, de fato, foi um ganho para a ala opositora, porque a gente sabe que o debate da segurança pública, não apenas no Brasil, mas na América Latina como um todo, ele vem justamente retroalimentar esse cenário eleitoral. É só a gente ver, contextualizando o que está acontecendo na Colômbia hoje. Agora, se porventura esse debate repousar não apenas na questão de segurança pública, mas repousar justamente nos instrumentos de cooperação internacional, repousar na soberania nacional e, inclusive, num paralelo do que aconteceu em outros países, e aqui eu destaco o que aconteceu no México, Basicamente, a gente teve o México também recebendo algumas de suas facções criminosas, recebendo essa denominação de terroristas, e acabou que, por conta de um acidente de trânsito, o governo da Sheinbaum, da presidente do México, ficou sabendo que a CIA estava infiltrada em sua sociedade. Se esse debate vencer, obviamente não se afastando da segurança pública, com certeza vai ser um ponto adicional nessa corrida eleitoral para a situação do governo, para o governo Lula. Mas é muito difícil saber o que a população vai comprar em torno desses argumentos. O que eu falo, Isabel, é que, de fato, nós temos que observar como vai ser manejada essa questão também pelos Estados Unidos. Porque a gente não tem muito claro quais vão ser as imposições, de consequências práticas por conta dessa designação ainda. Está muito prematuro, está muito incipiente. Agora, se de fato vier a afetar a economia, eu acredito que, ainda que o debate de segurança pública seja muito relevante, vai perder pontos, sim, a oposição por conta dessa denominação. Professora, a gente tem acompanhado, diversos especialistas desde a quinta-feira tentando apontar os efeitos para a cooperação internacional. O governo vinha tentando trabalhar por essa linha. A gente tem acompanhado economistas falando sobre as preocupações também junto ao sistema financeiro, mas ainda com um futuro meio incerto, como você própria está colocando aqui nessa sua primeira resposta, em termos de cooperação com investigações, qual é o efeito que a gente tem quando esse assunto, a partir dessa designação, escala a uma questão de segurança nacional? Quais são as possíveis brechas que isso abre para você interferir, por exemplo, na nossa soberania aqui no Brasil? Você enxerga uma brecha, por exemplo, para uma ação de americanos no território brasileiro? Bom, Isabel, eu sou bem crítica dessa denominação de terrorista, justamente por conta das consequências que isso pode gerar. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que não existe nenhum caso em que o terrorismo ou o suposto terrorismo se finalizou por conta dessa denominação advinda dos Estados Unidos. Primeiro ponto. Um segundo ponto é justamente a questão do que os Estados Unidos querem com essa medida. Eu não acredito que, de fato, a administração Trump, tenha em mente finalizar com o narcoterrorismo, que existe sim no
Brasil, mas porque justamente PCC e Comando Vermelho já está comprovado que pelo menos 28 países do mundo têm a sua estrutura dentro do seu território. Então fica muito impossível lidar com esses 28 países sem fazer uma perspectiva de acordo, sem fazer justamente uma violação de soberania. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é claro que essa medida já é uma nítida interferência, ainda que indiretamente, nas eleições de outubro. Justamente os Estados Unidos fazendo ingerência em assuntos de direito interno. É importante destacar, ninguém está aqui defendendo justamente a questão do PCC e do Comando Vermelho, mas há meios para combatê-lo. Primeiro ponto. Segundo ponto, há meios também para designar uma organização terrorista sem que hajam questionamentos, que é justamente a partir da Comissão Antiterrorismo dentro do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Mas puxando o gancho mais concretamente, depois dessas informações iniciais, é importante destacar que o Brasil já tinha um acordo de cooperação com os Estados Unidos justamente para o combate do crime organizado transnacional, que vem lá de uma convenção dos anos 2000, que é a Convenção contra o Crime Organizado Transnacional, ou Convenção de Palermo. Essa convenção, ela abriu um instrumento de cooperação internacional chamado comunicação direta. Eu costumo falar que esse instrumento facilitou muito a troca de informações e a troca de provas no caráter policial entre o FBI, Polícia Federal aqui no Brasil. Então, basicamente, é como se fosse uma ligação que o FBI faria para a Polícia Federal e vice-versa, para compartilhamento de informações e para ter uma ação mais logística e mais rápida. A partir do momento que há a designação como grupo terrorista, essa perspectiva acaba, porque, de fato, vira uma questão de Estado dos Estados Unidos se toda e qualquer prova colhida pelos Estados Unidos tende a ser sigilosa. Então, obviamente, temos um problema aí também destacado. Professora, fica o convite para a gente falar em outras oportunidades aqui sobre esse tema. Hoje o jornal está corridinho, mas agradeço muito sua atenção com a gente aqui na CNN. Até uma próxima. Até a próxima, Isabel. Bom trabalho.